Pessoal, o que eu trago para vocês nesse vídeo é extremamente grave e preocupante se nada for feito. Lembra do depoimento da acariação que teve entre o Vorcaro, representantes do Banco Central, advogados, ainda no ano passado, a mando do ministro Dias Toffoli? Pois bem, o Estadão trouxe uma matéria expondo que o Toffoli agiu para favorecer o Master nesse depoimento. Conduzindo as perguntas e fazendo elas, né, ele mandou as perguntas para que a delegada responsável fizesse, né, de maneira que beneficiasse o Banco Master. Isso aqui é gravíssimo e para mim é uma confissão, é uma admissão realmente que ele queria conduzir para que lado essa investigação fosse, não é? Além disso, nós temos um piloto de jato, é isso aí, um piloto que voou e levou figuras ilustres nesses voos, né? Levou aí pessoas ligadas ao PCC, levou ministros da Suprema Corte e ele expõe coisas ali, aliás eu temo pela vida desse piloto, viu? Ele expôs coisas ali que vale muito a pena vocês assistirem e compartilharem. Primeiro, vamos entender aqui a matéria, a denúncia do Estadão sobre o favorecimento do Toffoli ao Banco Master nesse depoimento, né? Olha só. Nós temos aqui a manchete também. Ministro Dias Toffoli, caso Master, orientou achar contradição e omissões em fala de diretor do Banco Central. Aqui vou acreditar a reportagem do Aguirre Talento e Álvaro Gribel. O ministro Dias Toffoli registrou por escrito que tinha a intenção de buscar omissões e contradições no depoimento do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, prestado no dia 30 de dezembro no Supremo e conduzido pela Polícia Federal. Você vai lembrar depoimentos que tiveram retirado o sigilo na semana passada, então tivemos acesso ao conteúdo desses depoimentos, não só do diretor do Banco Central, mas também do dono do Banco Master e do ex-presidente do BRB. Nas perguntas elaboradas pelo ministro para o depoimento, ele fez anotações explicando o objetivo de alguns dos seus questionamentos. Esses registros sinalizam que Toffoli parecia estar em busca de indícios de irregularidades na fiscalização do Banco Central, que resultou na liquidação do banco de Daniel Vorcaro. O gabinete de Toffoli afirmou que as linhas investigatórias ocorrem de acordo com os elementos de prova colhidos pelos órgãos competentes. Então, o que nesse momento temos em destaque no jornal Estado de São Paulo, na capa de hoje, é essa reportagem trazendo um pouco do que foi a atuação do ministro Dias Toffoli no depoimento do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino. Por exemplo, Toffoli pediu questionamentos sobre a data em que o Banco Central achou indícios de que as carteiras de crédito consignado do Master, vendidas ao BRB por 12 bilhões de reais, seriam falsas. Bom, a matéria continua bem extensa, mas o principal já foi exposto, né? O ministro Dias Toffoli, então, teria orientado que os agentes da PF fizessem perguntas e direcionassem a investigação para encontrar algum tipo de irregularidade, contradição no depoimento do Banco Central. Vocês estão entendendo isso? É direcionamento para tentar encontrar algum elemento que favorecesse o Banco Master. A data de quando foi que o Banco Central verificou a venda dessas carteiras. Mas peraí, devia estar preocupado em investigar, em descobrir de onde vinham essas carteiras falsas do Master. E por que ele tentou repassar isso, né? Essas carteiras, esses fundos sem nenhuma espécie de fundo, de base, de liquidez para o Banco Central. Porque eles tentaram vender algo falido como se tivesse liquidez, como se tivesse fundos. Esse deveria ser o motivo da investigação. Além, é claro, de todos os envolvidos, né? Quem é que o Vorcaro comprou, quem é que estava no bolso, na folha de pagamento do Vorcaro, né? Alguns a gente sabe aí, né? Algumas advogadas, né? Com contratos multimilionários. Enfim, vocês estão entendendo a gravidade da situação? O Toffoli, ele não devia estar à frente dessa investigação, ele não devia nem estar no Supremo depois disso. Ele devia sofrer um impeachment. O senador Davi Alcolumbre, ele devia pautar o impeachment para ontem. Apesar de eu não ser muito favorável nesse momento, porque o Toffoli saindo, entre alguém indicado pelo Lula, e aí vai ser uma baita dor de cabeça, porque ele vai fazer esse jogo político em ano eleitoral, não seria uma boa coisa, mas por outro lado, o Toffoli continuar no Supremo depois disso aqui, cara, olha, não tem condição, né? Mas por que o Alcolumbre não vai fazer nada? Eu vou mostrar por quê. Como eu disse, tem um piloto de avião, de jatos particulares, né? Que ele voou com várias figuras, dentre elas, Davi Alcolumbre. Vale a pena ver o depoimento desse cara aqui, tá? Novamente, eu temo pela vida dele, tá? Não conhecia, não sei se vocês já viram esse vídeo, que já está circulando aí há alguns dias, mas eu trago aqui porque é importante. Se você ainda não viu, vale a pena. Olha só. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri
foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de 2 empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos houveram pagamentos feitos em dinheiro e espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Como é que é o nome dele? Marcos Matosinho, é isso? Eu acho que é isso, né? Depois eu pego aqui e passo para vocês. Cara, todas essas relações aqui não é nenhuma novidade, tá? O que a gente viu nesse vídeo não é nenhuma novidade, porque a gente já ouve falar disso há muito tempo. Ah, senador envolvido com corrupção, político envolvido, fazendo encontros com membros do PCC, né? Quem imaginar que o Alcolumbre se encontrou com o Beto Louco do PCC, fez uma reunião e saiu tarde da noite, né? Quem imaginar que o Toffoli voava nesse jatinho direto e ia lá para o seu resort, em Ourinhos, segundo a mídia, né? O resort do Toffoli, como é conhecido. Quem imaginar um negócio desse? Não imagina. Mas o fato é que agora nós temos alguém que estava lá, uma testemunha ocular, que transportava essa gente, que pilotava o avião. Era o chofer. O cara estava lá, ele viu, não foi opinião, ele viu e agora deu a cara e falou. E aí? Novamente, eu temo pela vida desse cara. Sabe, ele precisa de entrar num programa de proteção testemunha, sei lá, algo do tipo. E precisa se esconder e muito bem, porque com certeza vão querer fazer uma queima de arquivo.
né? Longe de mim também querer sugerir que essa empresa, táxi aéreo Piracicaba, esqueci agora o nome, mas longe de mim sugerir que essa empresa de táxi aéreo, que cresceu rapidamente, que adquiriu várias e várias aeronaves, como ele falou ali, aeronaves de última geração, que passam da casa dos 70, 80 milhões, né, de dólares. Longe de mim querer sugerir que esse era dinheiro de corrupção, oriundo do PCC, de lavagem de dinheiro, que era uma empresa para lavar dinheiro, né? Longe de mim sugerir isso aí. Mas olha, tudo isso precisa ser investigado. Agora o recesso acabou a festa. Não é porque vem carnaval aí que a gente precisa esperar isso para março, não. Temos que investigar agora. É urgente abrir a CPI do Banco Master, porque como eu venho dizendo desde o ano passado, o Master é só a ponta do iceberg. Se essa investigação for a fundo, se investigarem o Banco Master e as relações escuras por trás de tudo isso, como investigaram, por exemplo, a vida do Bolsonaro, nós vamos derrubar não só a República, meu amigo, nós vamos derrubar tudo. E isso precisa acabar, precisa ser investigado. E esse é o ano da mudança. Então compartilhe esse vídeo e vamos cobrar dos nossos parlamentares que pressionem para que essa CPMI ou CPI saia do papel e que o Toffoli também saia da frente do caso do Banco Master, né? Se tiver na mão de alguém que realmente quer investigar, eu tenho certeza que a verdade virá muito mais rápido. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.